Olá, gente, mais um Backcast aqui. Backcast ou Backcast? Mais um Backcast fazendo aqui. Back-papo. Fazendo Back-papo. Aliás, o Back-papo é o nosso programa de rádio. É um programa de rádio, Backcast é o nosso programa de podcast, que nós estamos voltando totalmente agora para a área de saúde, para cuidar da sua saúde, cuidar da saúde da sua família, da sua mãezinha, da sua vozinha. Aquelas perguntas que você gostaria de fazer para os profissionais que você gostaria de ter acesso, nós fazemos para vocês. Tá tudo aqui, eu sempre com a minha companheira aqui, né? A Andréia, né, Andréia? Tudo bem, doutor? Então a nossa meta é ser o principal podcast de saúde, qualidade de vida e bem-estar do Brasil e do mundo. Não, nós já somos. Isso já mesmo. somos, que nossa meta. Parabéns. Parabéns, nós já somos senhor, aqui. Já somos, nossa meta já foi alcançada, né? E se você quiser nos patrocinar aqui, você vai patrocinar o melhor site, melhor grupo que fala sobre saúde das pessoas, saúde humana e por que não saúde animal, que nós vamos trazer veterinários também. É verdade, saúde é saúde, saúde mental, saúde do organismo, saúde tudo, né? E por falar em saúde, hoje nós vamos falar de uma coisa que engloba saúde, cabeça, né? Saúde, parte psicológica da pessoa, parte de bem-estar, a parte de se sentir bem quando olha no espelho. Né? Quem que nós estamos trazendo hoje aqui? Muito especial aqui. Muito especial, Dr. Rodolfo Mesquita, um cirurgião plástico, aliás, um dos principais também do Brasil, então tem que estar no melhor podcast. Nós só trazemos os principais aqui, gente. Só trazemos os principais. Só os tops, né, doutor? Só os tops de linha aqui. Nossa, doutor, seja bem-vindo. Obrigado. Que legal estar Agradeço aqui, né? demais, assim, para mim é realmente uma satisfação, uma emoção. Uma simpatia, viu, gente? Estou conversando com ele, uma simpatia. Bonitão, né? Será que cirurgião plástico tudo é bonito, né? Quer fazer paquerar o doutor aqui? Com todo respeito, Você é um bonitão com todo respeito. Né? Falando em peito, é uma coisa que eu quero falar bastante. Porque é uma coisa que o senhor sabe, né? Eu não sei de nada aqui, o senhor sabe. Mas, doutor, que prazer o senhor estar aqui, hein? Puxa vida. Isso é só porque é uma cidade assim que eu amo, que eu fiquei alguns anos trabalhando lá, que é Belém do Pará, né? Sim, sou de Belém. Belém do Pará. Muito orgulho. Não conheço. Então, é uma cidade pitoresca, né? Bem diferente, né? O pessoal que vai para lá ver que... Égua, fala muita égua. Gosta de maniçoba? Opa, muito. Maniçoba. Uma comida diferente, né? Típica realmente lá, né? muito legal. Lá tem duas coisas, maniçoba e o filhote com tucupi e jambu. É esse mesmo, é maravilhoso. Mesmo, né? Jambu é aquele que põe que dá uma parestesia, que dá você fica sem sentir, é muito legal. Você fez uma matéria aqui com o negócio de algum batom, alguma coisa, eu não conseguia nem falar, né, doutor? Não, hoje aí a minha garganta até... Estão usando tem cachaça de jambu, tem batom com jambu, o jambu está entrando em muita coisa. Aquele tucupi, né? Tucupi aquele com tacacá, aquele que eles fazem, bota aquele matinho, o paulista vai lá, acho que está tendo um ataque cardíaco. É muito interessante. A gente, bacana. E há muito tempo que você está aqui? Estou há 17 anos já. 17 anos já? Mas sempre volto para lá. Sim, sempre. Volta o quê? Para fazer da Santinha lá? Sim, o Círio, né? Que a gente tem lá, bem legal. Ai, que o pessoal legal. De lá a gente tem Círio aqui em São Paulo, né? O pessoal não sabe. No mesmo dia. Compara, né? É pequeno, perto do de lá, que dá 2 milhões de pessoas na rua. É um absurdo. Sabe que eu estava num hotel lá, e eu fui dar um passinho para frente. Eu só fui sair no Bradesco. Sim. Que o pessoal te encaixa, o Bradesco é longe do hotel que eu estava. O pessoal te encaixa. Para você ter uma ideia, né, eu achei incrível que... Duas coisas que eu achei incrível. Que o pessoal da área de saúde, Cruz Vermelha, eles não dá para entrar dentro, então eles vão andando pelo lado. Alguém passar mal, que são milhões de pessoas, né? Passar mal, eles levantam a pessoa e vão levando, como se fosse show de rock, vão levando, e aí as pessoas estão com maca para fora das filas e levam. Exatamente. Quem tem síndrome de pânico lá não pode passar, né? Nossa, não, outra coisa é uma corda que fica, né? A corda. A corda, que o pessoal vai segurando a corda. É uma fé danada. E tem um jeito de entrar. Os caras me explicando, você tem que ir por baixo e emergir. Isso, não dá você para tem que chegar. Porque o pessoal é encaixado no outro. Parece um quebra-cabeça. Costumo falar o seguinte, que quem vai lá vê uma coisa que não vê em lugar nenhum, né? Energia, então, né? Uma energia. Energia. Eu comparo o pessoal, fala energia do Natal, essa energia
felicidade, bondade que as pessoas sentem no Natal, lá é no Sírio, né? Muito Sim. mais Qual do que é no a Natal. época? Segundo domingo de outubro. Ah, Segundo domingo de pode outubro. me dar de aniversário, Não, viagem. não, olha, Meu aniversário. a corda é uma grossura enorme. Eu vou na corda, você sabe. Você vai na corda? Meu Deus. Sou gelada, tem que ir. Fica uma tensão tão grande que chega uma hora que a corda estoura. Não, eles têm que cortar a corda, porque a corda ela tem tanta gente pegando, né? Então que a gente fala que ela se torna quase viva, né? Porque ela tem um movimento dela, ela sobe, desce. Então é absurdo, assim, contar, você não vai conseguir. É uma experiência, né? Não, tem que passar, né? Eu tenho um pedaço da Brasil corda na minha casa. Eu tenho vários. Mas é que você tá lá, eu tenho um pedaço da casa. E quando eu vou na corda, a gente leva o troféu para casa, né? Então, que é o pedaço da corda. Eu sempre pego um pedaço grande, porque onde a gente anda, a gente fica dando. Sim. Como um amuleto, assim, de bem-querer, né? De energia. E assim, é uma energia, quem não conhece, o Brasil é tão interessante, né? A gente conhece muito pouco, às vezes. Você vai na corda, então? Eu vou, toda vez que eu tô lá. Tem esse jeito de entrar mesmo? Tem que ser por baixo? Tem, porque você tem que chegar cedo primeiro, né? Senão você não pega. Para pegar na corda, você tem que chegar bem cedo. E aí às vezes você não consegue chegar, você tem que tocar em alguém que está tocando na corda. É muita gente. Dá para ver na internet, assim, a corda é interessantíssima. E vai mulher, antigamente eles faziam mulher do lado do homem do outro, agora junta tudo e não tem abuso, né? De jeito nenhum. Que a coisa é tão religiosa que ninguém nem chega a pensar nisso. Não, até isso não existe. Se alguém pensar numa coisa dessa. E a gente fala que é o momento mais importante, né, da cidade, do estado. Quem não conhece poderia, assim, eu fiquei ir uma vez na vida. Eu fiquei impressionado. Gente, eu estou muito curiosa. A senhora já pode me dar de presente de aniversário, como é outubro? Eu vou te dar na corda. Um pedaço da corda, né? Não, você vai ficar na corda. Você vai encaixar na corda. É uma experiência para você ir lá. Aí tem a romaria nesse dia, né? Tem a romaria fluvial, das motos, dos carros. Assim, é uma semana, né, quase, que é muito interessante para quem não conhece. Olha, eu falo que muda a vida. Muda a vida, né? Para a gente é importante porque achei uma energia lá fabulosa. É o que eu falei, a energia de lá. Incrível. A energia é absurda. Né? E eles vão parando em alguns pontos, né? Tipo, eles vão parando em alguns lugares. E tem uma homenagem para as pessoas, né? Do prédio. Isso. Então tem um soltam fogos, outro põe um coral, outro põe uma música. É bonito, é muito legal, bonito, né, doutor? O Brasil é incrível, rico, né? O Brasil é riquíssimo. Então, até exportou de lá e trouxe para cá um maravilhoso cirurgião plástico. E como que veio parar aqui? Como é que você vai parar aqui isso? Assim, eu fiz a minha formação lá, né? E aí a gente lá não tem a pós-graduação que eu queria, né? Que é cirurgia plástica. Sabe curiosidade? Você conhece o Dr. Bichara? Sim, claro. O Dr. Bichara, amicíssimo meu lá. O Dr. Bichara a esposa dele era minha vizinha, né? Era mais jovem. Que mundo pequeno, Nossa, né? eu conheço. Dr. Davi Bichara. Davi Bichara. Ele é um dos grandes pesquisadores lá do Laboratório Amaral Neto, né? Uma coisa Isso, assim. Amaral Costa. Agora vai assistir. Amaral Costa. Né? Tem um conterrâneo, vai assistir. Um abração para ele. Não, que ele é biomédico e médico. Sim. Ele é o diretor desse laboratório. É uma pessoa, um pesquisador, uma pessoa bacana. A esposa dele é médica. Eles fazem um congresso amazonino, né? Congresso Amazônico, médico amazônico de lá que é no hangar. Isso, e a gente palestras lá. Foi onde a gente começa a fazer os primeiros trabalhos. Sempre eles abrem muito para os estudantes lá, né? Que tem as faculdades de medicina lá. Então, e aí eu vim para cá para fazer a veio para cá e aí? Então você se formou e veio para cá? Eu vim fazer a cirurgia geral, né? Então a gente estava conversando, né, sobre alguns casos e depois a gente faz a plástica. Quantos quilos? Então eu quando a gente conversou, né, a gente começa a trabalhar, né, enfiar a cara no trabalho e eu cresci muito de peso, né? Então eu tenho uma altura boa, né? E aí eu comecei quase 1,93. 1,93. Nossa, eu cheguei quase 150 quilos. Aí eu parei para estudar nutrologia, que eu fiz pós-graduação, né? Você fez nutrologia? Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Porque a gente está enfrentando, na verdade, uma epidemia de obesidade, né? Sim. E aí eu já era cirurgião, estava fazendo cirurgia plástica e não entendi isso aí. A pessoa, porque hoje a gente sabe que, né, antigamente
a ideia daquele, meu filho gordinho, ele é saudável, né? Não se sabia que não existe minha isso. mãe, quando eu era viva, né, falava, eu estava numa clínica, eu falava, mãe, como é que tá o meu irmão, Toninho, que eu não via faz tempo? Ela, tá bonito. Eu falei, então tá gordo. Porque antigamente o pessoal falava, tá bonito, tá forte, tá bonito, tá forte que tá gordo. E hoje a gente sabe que o obeso pode ser um desnutrido e um magro pode ser um desnutrido. Eu tenho anemia. Isso tem obesidade. E a obesidade é uma doença. Exatamente. Então a gente não pode glamorizar nem o obeso, a gente tem que pensar numa pessoa saudável. E a pessoa saudável, ela é muito mais do que só o que você vê, né? Essa foi a razão que vocês têm essa necessidade de fazer nutrologia? Porque uma pessoa, ela entende que a cirurgia plástica, às vezes, ela vai entregar o que ela quer e não vai. Porque ela tem... Como tudo, né? Acho que vocês estão falando... Aquela lâmpada mágica. Pronto, estou linda e maravilhosa. Exatamente. E não vai acontecer isso. Você já fez cirurgia plástica? Eu não. Não, olha, tá bem, hein? Não, sou eu. Tá bem. Eu queria falar, mas não queria comentar, mas não sou nada, eu sou Photoshop. Nossa, tá um Photoshop real, na vida real. Como dizia o Dr. Pitangui, né? O professor Pitangui, ele falava muito que a pessoa precisa primeiro estar bem. E aí a condição dela fazer uma cirurgia plástica ou fazer qualquer outro tipo de tratamento, ela está bem ou não. Então, se ela se aceita bem, ok, ela está bem. Mas é muito mais do que isso, eu acho. É uma questão de saúde, né? Acho que o que vocês falam aqui é fundamental para isso. É o raciocínio que, se alguém puder tirar um pouquinho, né, para levar para sua casa ou para sua vida, acho que seria isso. Enxergar a saúde antes de qualquer coisa, né? E olha que eu vivo de cirurgia plástica, mas hoje eu vejo que a saúde mental, a saúde de macro, nutrição em si, né, é muito importante. Né, e como é que chega a pessoa assim para você? Ela senta, chega acima do peso. Ela chega, o que ela fala? Ela vem que ela está chateada com o corpo que ela tem, não gosta daquilo, está mexendo psicologicamente com ela, ou então sofre bullying, que tem muito disso, né? Muito, muito. Na realidade, a pessoa ela não vai no cirurgião plástico porque ela se sentiu mal semana passada. Ela vai lá porque ela está pensando nisso há anos. Criando coragem. Criando coragem, juntando dinheiro, criando coragem, falando com a família. Então, ela é uma construção de um raciocínio. Sim. E às vezes ela chega com um raciocínio que a cirurgia plástica vai resolver tudo. E não vai. Entendeu? Ela precisa... A gente fala... O que você fala para ela? Eu falo para ela, olha, existe a parte que você vai me ajudar. Sim. Entendeu? O objetivo é comum. Eu tenho o objetivo, ela tem o mesmo. Sim. A gente tem que dar as mãos, né? E ir junto, mas ela precisa fazer a parte dela. A parte nutricional. Eu tenho uma nutricionista, né, que ajuda com essa parte. Então, e ela tem que fazer a alimentação correta em casa, como você falou. Às vezes a pessoa tem uma obesidade, mas ela é uma desnutrida nos microelementos, como ferro, que você falou, anêmica, ou a vitamina C. Olha, eu vou falar a verdade, eu já começo a suplementando, porque é raríssimo, eu vou dizer quase impossível, um paciente chegar com a vitamina C boa, e ninguém dá nem conta. Imagina a D, né? Se a C tá ruim, imagina a D. A D péssimo também. Zinco, microelemento mesmo, então a gente tem que enxergar o paciente muito mais do que ele. Se você não mexe nessa área nutricional e faz uma cirurgia, a pessoa vai voltar tudo, vai até piorar. Às vezes chega no meu Perfeito, caso, né? Você falou tudo. Né? Aí vai abrir ponto, aí a pessoa não tem o resultado, aí ela vai ficar insatisfeita. Então hoje a gente faz raciocinar a parte nutricional associada à mudança de estilo de vida mesmo. E isso envolve também atividade, entendeu? Atividade física. Olha, eu vou contar uma coisa. Eu sempre gosto de contar um pouquinho da minha história. O doutor sempre me deixa eu contar, mas é bem rápido. Eu tenho uma família de peitudos. Italiano, né? E a minha mãe, minha avó, então chegava primeiro na porta, né, com o peito. E eu era magra, mas eu sempre tive peito grande, mas era um peito bonito. Só que na minha época, da década de 80, doutor, ninguém tinha peito. Não era moda. E o que acontecia? Eu nadava de camiseta no clube, porque eu tinha vergonha do meu peito. E eu passei vários médicos
para eu operar. Só que eu não sei por quê, por medo, ou muitos não quiseram me operar, porque falavam que é um absurdo era eu operar tão jovem. E aí foi passando, é a minha vontade. Hoje, eu tenho uma hérnia de disco e eu tenho que operar. Só que eu já fui em 4 médicos há pouco tempo, 2 deles falaram, não, vamos operar já. Aí outros falaram, eu não mexo em você. Porque primeiro você tem que emagrecer e depois você vai operar. Porque se você operar agora, fora os riscos, né, de estar com obesidade, você também, quando você emagrecer, cai tudo e perde a cirurgia. Então, assim, hoje a sociedade é de peitudos, né? De pôr silicone. E aí eu queria ver a sua visão, porque a minha filha fala, nossa, mãe, olha que bonito. Quer dizer, eu, na época da minha filha, eu morria de vergonha de pôr um biquíni. Eu nadava de camiseta. Como que você vê Mas essa... hoje em dia está na época de silicone, eu acho que está retrocedendo isso, não está? Está tendo uma grande parte, está tirando, né? Sim, o silicone, ele é uma questão muito debatida hoje em dia, né? Sim. A gente considera que o silicone é um produto seguro. Existem algumas doenças que são associadas ao silicone, como chamada síndrome ásia, né? Essa síndrome é quando a pessoa não aceitasse o silicone. Só que muita gente está retirando o silicone. Em termos de organismo ou de cabeça? Organismo. Organismo não aceita. O organismo não aceita. É uma doença autoimune mesmo? Sim. Poxa vida, é uma doença autoimune. Quase uma infecção. Mas assim, ela é uma doença autoimune, né? Sim. Causada pelo corpo. E essa doença autoimune, ela está... Muitas blogueiras estão falando hoje em dia na internet. E aí começaram as pessoas querer tirar porque tem dor articular. Como uma doença autoimune, a síndrome ásia, só para dar uma ideia, ela dá dor articular, ela causa cefaleia, ou seja, inespecífica, né? Você não consegue dizer. E ao mesmo tempo, desodorante com alumínio, que tem alumínio a maioria, pode dar a mesma coisa. Então, só que aí a pessoa começou a ter dor articular, que é uma coisa comum, e está relacionando porque tem prótese. Essa não é a ideia. Ou seja, a gente precisa buscar ciência, né? Como o senhor sempre fala nas suas falas, a gente tem que ir estudar e saber o que é. Hoje, a síndrome ásia, ela existe, mas... É Ásia mesmo? Ásia. Ásia. É uma sigla, não é? Mas assim, ela existe, mas ela não é uma coisa... Muita gente está tirando por aquele negócio, né? Efeito manada, né? Então, virou moda. Virou modinha tirar. Tem grupos, né? WhatsApp, grupos de Instagram, esse negócio que falam. Exatamente. Né? Elas fotografam, olha como é que estava. Apavorante. Exatamente. Apavorante. Mas assim, essa síndrome ásia, ela é muito, muito rara. E ela pode ser dada por outras coisas, como desodorante de alumínio e entre outras coisas que a pessoa pode usar. Ou seja, ela não tem um diagnóstico fechado. Para isso, muita gente está tirando por medo. Agora, o silicone hoje é considerado seguro? Sim. Não tem nada que diga que o silicone não é seguro. Entendeu? Mas... Está tão evoluída a pesquisa que não fazer uma coisa que não fosse seguro. Lógico, ninguém... Realmente falava que durava 8, 9 anos, agora dura mais, né? Nenhum médico ele ia colocar uma coisa se você não tivesse uma segurança mais absoluta. Mas como tudo na medicina, na ciência e no mundo, as coisas estão evoluindo, os estudos estão evoluindo. Mas tem gente que injeta não sei o que, silicone industrial de carro. Aí já nossa, teve até uma colega na época eu estava na Record, uma colega que virou repórter, depois era Miss. Nossa, você viu as pernas dela, ficou horrível. As pernas dela, de tanta deformação que tirou aquela coisa industrial, depois teve que tirar. Aquilo lá, isso sim, silicone industrial é um problema grande. Não, ficou Mas mudou a sociedade, né? Independente de tirar o silicone ou não, as mulheres assumiram mais o peito, sim. Né? E a ideia, a gente tem que entender que o silicone ele é até agora seguro, mas dentro dos médicos o raciocínio tem mudado bastante para uso do próprio tecido humano, se você tem. Utiliza o tecido humano como em vez da prótese? Exatamente. Se você tem uma paciente que tem mama, por que você vai pôr prótese? Esse é um raciocínio interessante de discutir. Falar assim, olha, você tem tanta mama, por que eu não posso pegar sua mama e transformar numa mama menor?
do jeito que você quer, com formato adequado, mais então, alta. Do menor, agora como é que faz para com que ela tem tornar maior? Maior, você pega a gordura, hoje a gordura... Do corpo, de qualquer tecido, parte do corpo. Ela é considerada um tecido totipotencial. Faz uma lipo? Faz uma lipo e enxerta. Então hoje... Quer dizer, duas coisas boas. Ainda arruma o peito e a pessoa emagrece. Exatamente. Que legal. Eu gostei. A coisa está assim, tão evoluída que você consegue pegar, colocar uma prótese e ajeitar uma prótese menor. Antigamente as próteses eram maiores, assim, os pacientes queriam maior. Quase moldar. Exatamente. E aí pega e molda com a própria gordura do paciente. Então, como eu falei, a tendência... Não tem rejeição, né? Sim. O silicone, ele é um corpo estranho. Sim. Isso é certo. Ele não é do seu corpo. Estranhíssimo, né? Se vamos olhar um negócio assim. Olha, os resultados são muito legais. Você não, Sei, né? não, mas, ou seja, se mas é um corpo estranho. É um corpo estranho. Estranhíssimo. Não deixa de ser um corpo estranho. Mas assim, balão. as mulheres... Aí a gente passa para a parte mental, né? A parte psicológica. A autoestima é absurda. Eu acho que coloca um silicone e tal. Mas por que você não pode fazer a própria mama, como você falou, eu tenho uma mama grande. Eu pego a sua mama e transformo ela num formato de silicone e não tenho a chance de infecção, não tenho a chance de... Esquece o consultório, doutor, por favor, eu já quero fazer uma consulta. Pode fazer de uma pessoa para outra? Não. Não. Aí não. Tá. Aí seria um transplante, né? Transplante não pode. Aí você não pode... Vai ter rejeição. Aí tem uma rejeição óbvia, né? Nem na mesma família. Mas assim, cabelo, né? Mas assim, todo mundo tem uma gordura para doar, né? Então, eu tenho bastante. Nossa, eu tenho um monte de gordura para doar. Meu Deus, então, olha, hoje doando tudo. Então, hoje a gente pega a própria mama, faz o formato e pega a gordura e faz o molde. Mas ela não absorve? Uma parte é absorvida, né? Mas hoje as técnicas de uso de gordura, elas estão evoluindo muito. Então, a absorção, que era mais de 50%, hoje está em 25%, em alguns casos até 15% a gente consegue só de absorção. E aí você já faz um aumento, eu vou perder uns 15%, já bota um pouquinho mais. Então, mas o que fica para sempre, né? Que porque legal. é uma gordura própria da pessoa. Então, o silicone, ele é uma revolução, né? Na verdade, positiva na minha visão. Muita gente colocou, mas ele é um corpo estranho e pode ter a chance de dar problema. Tem essa síndrome ásia também, que as pessoas precisam conversar com seus médicos sobre isso, entendeu? Porque não é só colocar o silicone e esquecer. Antigamente, antigamente as próteses tinham uma duração média de 10 anos. Hoje é muito mais. Ou seja, pelo menos 20 anos a gente fala para o paciente. Também houve uma disseminação que existe silicone para sempre. Isso não é real. O silicone não existe a prótese. Agora essa aqui pode botar e esquecer que existe. Não é assim. O silicone, ele é um corpo estranho, ele precisa ter uma investigação periódica. A cada um ano você faz um ultrassom. De estourar, que o pessoal fala, estourou. Existe isso também. Sim. O silicone, ele pode estourar. Ele é um produto muito, muito resistente. Só que ele é um produto. Sim. Eu brinco com os pacientes e falo assim, olha, ele é uma geladeira. A minha mãe, a geladeira dela tem 25 anos. E tem geladeira que com 6 meses queima. Não fala de geladeira que a minha quebrou. Então você... Falou na rádio, né? Sobre a geladeira. E você está colocando um produto. Você tem que entender isso. Não é do seu corpo. Ela pode estourar, pode infeccionar, pode dar problema. E quando estoura, qual o problema que dá quando estoura? Na realidade... minha filha, na época, faz o tempo, ela teve e estourou. Depois de 9 anos. Nossa. Estourou, então ela teve que fazer cirurgia de novo. Sim. Até o fabricante, que ele falou, deu garantia de 10 anos, só que como estourou em 9, então ele mesmo já bancou os negócios, fizeram tudo. Sim. Na realidade, assim, quando você coloca o silicone, o corpo faz uma cápsula em volta dele, né? Essa cápsula, ela isola o silicone do seu corpo. O corpo tem essa inteligência, né? Ele vai fazer uma cápsula. Quase como um tubérculo. Sim. Disso. E o silicone fica no meio. Tanto que quando você quer trocar o silicone por data ou pelo motivo, você tem que achar a cápsula. E aí abre a cápsula, o silicone está lá inteirinho ou estourado. A bola de borracha, né? Isso. Ele não vaza daquela cápsula.
Ele pode estar estourado, íntegro, de qualquer maneira. Aquela cápsula contém ele. Diferente do que o senhor falou de silicone industrial. Esse migra. Nossa. Então, muita gente colocou silicone industrial e ele migra. Ele vai pela gravidade mesmo. Coloca no bumbum, vai escorrendo de pouquinho, né? Bem lento pela coxa. Nossa. E outra reação, existe uma reação granulomatosa, de cicatricial mesmo, fibrose, que para tentar conter esse silicone industrial, e aí... Às vezes tem que até amputar, né? E necrosar, né? Acontece problemas grandes com isso. Então, eu não conheço uma mulher, e agora os homens também, muitos vaidosos, que não queiram fazer cirurgia. Cirurgia de tudo, né? Eu, particularmente, queria muito fazer do seio, e já faz 30 e poucos anos que eu quero fazer. Quem sabe eu vou fazer. E é engraçado que meu nariz é bem arrebitadinho, né? O pessoal já falou, você fez a cirurgia pro nariz ficar? Quais são as... O que você mais recebe de paciente? Quais são as mais cirurgias que você faz, assim, nesse longo da sua carreira? Tá. Hoje a cirurgia plástica ela é muito ampla, né? A gente fala da cirurgia plástica, né? O pessoal já pensa silicone, lipo e tal. Pensando na parte estética, as cirurgias mais realizadas são a prótese, silicone e a lipoaspiração, que é aquela cânula que retira a gordura, né? Mas que é uma coisa agressiva, né? Muito agressiva, né? Muito agressiva. É bem agressiva. Eu tive que fazer, por causa de... Eles falam mini lipo, uma coisa assim, para retirar da gordura, tirar célula-tronco para injetar no meu joelho. É o que eu estou falando. Hoje, a célula de gordura ela é totipotencial, né? Os estudos de recuperação de membro, ou seja, são absurdos. Assim, inclusive as mesenquimais, né? Acho que exatamente, são mesenquimais. Célula totipotencial mesenquimais, ou seja, ela pode virar outra célula. Então, você perguntando o que eu faço, a gente tem muita parte reparadora, né? Então, eu trabalho nos hospitais que existem acidentes e tal, pernas que às vezes iam ser amputadas, a gente vai lá e tenta, né, tenta impedir isso, ou seja, conversa com os colegas das outras áreas, da ortopedia, da vascular, e tenta reverter isso aí. Você diz a cirurgia assim? Sim, de acidentes. Usando gordura. Sim. A gente perdas grandes de pele, antigamente a gente tinha que recorrer só aos bancos de pele ou as peles artificiais, né? Então, hoje a gordura ela está vindo muito forte para isso. Então a gente consegue recuperações muito grandes, como o senhor falou. Tem estudo para fazer articular, e essa parte os ortopedistas estão fazendo, mas na cirurgia plástica a gente faz para queimadura. Cirurgião plástico é que cuida de queimadura, né? Então os queimados, os grandes centros de queimados são lá quem estão lá são os cirurgiões plásticos. E a gente pensa no cirurgião plástico, pensa só na lipo, na beleza, né? Porque a pessoa está morrendo, né? O queimado exatamente. Então a gente faz a parte de recuperação, por exemplo, de tumor de pele. Quem faz muita tumor de pele são os cirurgiões plásticos, né? Então, junto com dermatologistas também. Mas assim, os cirurgiões plásticos têm uma abrangência muito grande. A transformação que ocorre no corpo da mulher quando ela perde uma mama, é uma coisa catastrófica, né? Tanto psicológico. A gente brinca que a mama faz mais a mulher do que a parte genital, porque assim, a gente sente isso quando tira a mama, no caso de um câncer, os hematologistas, a gente vê que uma mulher desaba, né? E a gente pega e coloca a mama de volta através das técnicas com o próprio silicone, com o abdômen, a gente tira o abdômen ou faz com as costas, né, os retalhos, e devolve essa autoestima. A autoestima, a doutora Lorena, a gente tem uma matéria aqui no canal do YouTube do Doutor Bactéria, muito bacana, eu vou deixar aqui no link, que é uma história fantástica da doutora Lorena, que teve câncer nos seios, né, doutor? Muito legal. E essa, quando a gente fala de plástica, a gente fala muito de autoestima, né? A gente fala muito de recuperação para a vida. Então, tanto na parte estética como na parte reparadora. Imagina uma criança queimada que não abria a boca.
A gente vai lá, faz a cirurgia. Você atendeu já algum que teve um ataque por animal, tipo cachorro? Muitos, Muitos, né? centenas. Muitos. Então hoje... E o cachorro, a tendência é ele ir pro rosto, né? Pro rosto, Pro rosto da pessoa. Então desfigura, e é o cirurgião plástico que vai lá refazer Minha isso filha aí. fez cirurgia plástica no rosto, meu cachorrinho, ela ia ser dama de honra. Pois pegou o PP por trás, ele sentiu dor, rasgou aqui, ela tem, e o cirurgião fez uma coisa maravilhosa. Exatamente. Tanto na parte reparadora como na parte estética, o que a gente trabalha na parte psicológica é absurdo. Então o cirurgião tem que entender a parte psicológica. E tem que ter um sangue frio também, né? Que a pessoa, quando chega... Imagina, uma criança foi atacada por um cachorro que mordeu todo o rosto. E a gente fez cirurgia sem anestesia. Olha. Porque não podia, ela tinha comido. Sim. E ela gritava e eu segurando ela fazendo. E você, ainda mais às vezes, o cirurgião tem filho, ele faz essa ligação. Não tem que né? não sente, né? Então não tem, não. Você cuidar de criança é diferente, né? Então cuidar de criança é tanto criança queimada, quanto criança, como tumor de criança. Então... Eu operei uma criança anteontem que foi mielomeningocele, né? Não sei se vocês sabem, quando tem a coluna, ela faz uma bolsa atrás da criança, assim. Nossa! Com o tubo neural, né? O tubo neural não fecha. E aí é uma doença... A criança tinha 2 dias de vida, né? Nossa! Tem que operar para fechar, né? Porque a costa, a medula não veio até o pé, né? Então parou ali no meio da coluna e formou uma cele, né? Uma bolsa. E dá para arrumar isso? Tem que arrumar. Não é que tem dá opção. Porque ninguém operaria com 1, 2 dias de vida uma criança, né? A criança estava com 2 dias de vida, a gente foi lá, o neurocirurgião tirou, porque é uma má formação, na verdade, né? O neurocirurgião fechou a dura mater, né? Botou a medula para dentro, fechou a camada da dura mater, que para conter os nervos, e aí a gente entra, né? Fala assim, agora são vocês. Aí a gente vai lá. Segura essa bola. E aí, como herói da saúde, né, doutor? Como não sentir, é só o nosso trabalho. Os pacientes falam isso pra gente, falam, olha, a diferença do meu trabalho pro seu é que a gente trabalha com a vida, com uma coisa, mas assim, é só um trabalho. Se a gente com começar... amor próprio também, né? Sim. E a gente tem filho, então isso é difícil. Uma criança com 2 anos, 2 dias de vida, imagina. Mas passa bem, tá tudo bem? Não, tudo bem. Ontem eu recebi a fotinho dela lá, os pais. Eu cheguei a entrevistar uma vez na Record uma pessoa que ela fazia máscaras para pessoas que foram atacadas por animais, que chegou a comer metade do rosto. Então a pessoa botava uma máscara, mas é impressionante, foram pessoas lá, faziam para mim, descobre quem estava de máscara. Eu não descobria. Não dá. Perfeito. Eu já vi essa máscara. Incrível, um cara do interior. Que às vezes pega no olho, né, doutor? Eu estava chorando no hospital, o médico falou, graças a Deus que não pegou no olho, graças a Deus. Mãe, vai dar tudo certo. Mas a gente vê cada caso, né? É horrível, né? Come mesmo. O cachorro morre, come. Tem que tomar depois vacina de tetânica, tudo. Nossa, vacina, a gente ficou um ano tomando vacina lá, foi horrível, né? Já teve um caso, que alguém pediu, queria operar e se aconselhou para não operar? Muitos. Muitos. Na verdade, a experiência vai te dizendo isso. Sim. Ou seja, você vai dizendo mais não do que sim. No começo da carreira, você quer operar. Como é que a pessoa chega? Se você, doutor, quero operar, quero operar. Quero fazer e tal. E aí... Não aguento mais meu peso. A raciocínio hoje, né? Depois que a gente fez esse raciocínio nutricional, né? Sim. Ele mudou tudo para mim. Assim, e isso é a tendência dos cirurgiões, né? Então, raciocinar que a pessoa ela não é só aquilo que ela quer fazer. Ela só não é uma mama, uma lipo. Ela tem a parte funcional, nutricional, do que ela come, do que ela faz. Porque, imagina bem, a gente faz uma cobertura e tenta fazer o molde da pessoa. Se ela não tiver estrutura muscular, se ela não tiver osso e músculo adequado, você não vai conseguir moldar adequadamente. Sim. Então é fazer ela perceber isso. Fora que ela... olha, sinceramente, a vida, ninguém está comendo direito. Ninguém está comendo direito. É vitamina D, B, C, tudo embaixo.
não é assim a minoria. É assim, acho que 1% vem com uma vitamina D, com uma vitamina C adequada. Isso, antigamente, eu não fazia essa pesquisa. E eu penso que alguns colegas ainda não fazem. Então você faz uma pesquisa total no laboratório, total, toda, vê o sangue todo, tal. Porque depois... Não é por causa da cirurgia, que você quer saber como é que a pessoa está. Porque que ela, às vezes, só repor isso aí, o ânimo da pessoa melhora. Eu quero repor, doutor, por favor. Mas repõe logo. É obrigatório. É soroterapia, é isso? É pela veia? É um tipo de soroterapia. Hoje em dia tem as clínicas de soroterapia e tal, que é mais ou menos o meu raciocínio. Mas eu não faço isso. Tá. O raciocínio é o melhor a pessoa para ela operar. Sim. O meu foco é cirurgia. Entendeu? Quem tem anemia não pode operar. Claro que não. E antigamente, poxa, a gente nem pedia um ferro, porque tem um depósito do ferro, né? A gente só vê o ferro do sangue. E era o exame que a gente pedia. Do sangue está ok, mas concorda comigo que uma cirurgia vai depletar? Ele sabe, é o mestre disso. Qualquer virose depleta o ferro da pessoa. E aí o corpo vai buscar lá no depósito do ferro, que é na medula. Ele tira da medula. Só que se a medula estiver baixa, e a maioria das pessoas está baixa, principalmente as mulheres com a perda menstrual e tal, está baixa, o ferro, cadê o ferro? Não tem. Então, a pessoa já está com os dedos tudo azul, né? Cianose. Exatamente. Por isso que eu vi que o meu dedo tá meio Então fica azulado. Fica azulado. Né? Fica então, cianótico, não leva sangue, não leva oxigenação, né? Fica meio preto assim fica azulado, porque é uma cianose, né? Que faz uma cianose. O ferro, ele leva oxigênio, né? Porque os anéis porfiríneos... Dá uma olhada, doutor, por favor. Nossa, meu Deus. Pensa numa pessoa hipocondríaca. Dá uma olhada, eu tenho isso, hein? Eu tenho isso, pelo amor de Deus. Já fez herança? Procura advogado. E na verdade essa Nossa, agora eu vou ficar é muito encanada com verdade. esse negócio azul. Não. Mas você indica, então, antes eu não vou te fazer cirurgia porque você está com uma deficiência alimentar, não sei o quê, vamos arrumar isso daqui para depois de pensar... Hoje assim. eu faço isso 100% dos casos. Porque, na verdade, a pessoa vem... Por que ela procura uma cirurgia plástica? Porque ela, no espelho não se tem gostou, um incômodo. Ou está fora da moda, a moça da novela não estava assim. Exatamente. Sim. Só que eu tenho que fazer ela entender que a cirurgia plástica é uma parte da medicina. Sim. Ela não é uma coisa à parte. Não é moda, né? Isso. E ela precisa saber que tem os percalços, né, que ela vai ter. E um deles é se ela tiver desnutrida. De micro... né? Ferro, vitaminas, zinco. Ninguém lhe pede isso. E de macro elementos, né? Proteína, carboidrato adequado. Então, isso vai fazer diferença total no resultado dela. Ela não quer resultado? A pessoa não vem buscar resultado, mas na realidade é muito mais do que isso, sabia? O resultado é aqui, ó. Ninguém faz cirurgia plástica se não tiver com a cirurgia aqui dentro. A cirurgia plástica não opera o cérebro, né? A gente brinca que a gente opera mais cérebro do que o neurocirurgião. Então. Porque a mudança é absurda. Olha, a pessoa até se separa, né? Eu tenho casos que você... Olha, mas não é um nem dois, não. Mulheres que viviam um casamento abusivo, o marido, sabe, largava e ela não se valorizava. Eu não tenho valor. Eu não... estou nesse casamento, deixa mesmo, estou pelas crianças. Aí faz cirurgia plástica. Aí ela vem, doutor, me separei. Aí eu, por quê? Por causa da cirurgia. Eu falei, não. Aí, quer dizer que o senhor é responsável por uma série de separações. Aí eu falo, não, mas por quê? Nossa, eu sou outra mulher, não sei o quê. Me olhei no espelho, né? Aí eu, legal. Aí conta, começa, né? Meu casamento era assim, assado. Lógico. A maioria entra na rede social, aquele negócio. A maioria dos maridos, graças a Deus, né? Dos maridos das minhas pacientes são maravilhosos. Estão querendo te pegar são lá maravilhosos. Mas existem mulheres que se separaram por causa disso. Sim. E existem mulheres que largam o emprego. Eu tenho um caso de uma paciente que eu achei muito interessante. Ela cuidava de 3 lojas pro patrão dela, ela era gerente, mas ela fazia tudo, né? Tudo. E aí ela estava naquele emprego, operou. Ela falou, doutor, vim aqui porque para lhe falar que depois da cirurgia eu
pedir demissão. Eu falei, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Nossa Aí Senhora. ela me explicou. Nossa, eu tô me sentindo tão bem, a autoestima foi tão lá para cima, tô tão feliz e eu vi o meu valor. Agora eu vou abrir minha loja. Ela se sentia desvalorizada, por não sou capaz de fazer nada, vou ficar aqui mesmo. Aí você deu valor para ela. Eu não dei nada. Não, o que você Tava fez, tudo dentro dela. Né? Você aflorou. Sim, aflorou. sim, mas assim, eu costumo dizer para os pacientes, eu só sou uma ferramenta, eu não sou ninguém. Sim. Eu não fui bater na porta da sua casa. Você veio aqui no meu consultório. Você veio... que ela fez? O que ela fez? Conta pra gente, a gente já quer saber que essa mudança... Não, no caso dela foi abdômen, mama e lipo, né? Nossa, ela fez aquela... Mama Makeover. Mummy Makeover. Ela tinha Aliás, filha. eu sou a candidata a Mummy Makeover. Recalchutagem. Recalchutagem. Mummy Makeover, porque a gente chama... esse é um termo que cunharam, né? Que chama cirurgia da mamãe, né? Que a mamãe tá com a barriguinha flácida, né? Não malha tanto para cuidar dos filhos. Barriga de avental. Num avental. A mama deu... Caiu amamentou, total, tá no caiu. Então existe... Hoje em dia a gente separa a cirurgia em 2 ou 3 etapas. Mas no caso dela, ela é pequena, então não tinha muito o que fazer. Era só colocar uma prótese, deu para fazer tudo junto. Então, ela foi lá e falou, olha... eu vou largar meu emprego. Porque eu estou muito feliz. Aí a gente fica... Inclusive tem um dono de uma loja que quer falar com o senhor. Ele telefonou aqui, não sei o que é que ele queria falar. Assim. E hoje ela tem 3 lojas. Olha que legal. Olha, mudou, toda vez ela né? muda de carro, ela vai lá me mostrar. Olha, mudei meu carro. Pelo menos dá desconto pro senhor, né? Não, eu falo, vem aqui fazer alguma coisa, faz um botox. Claro, tem obrigação. Eu quero fazer Mummy Makeover, agora eu quero fazer tudo. Mas assim, a gente falou, lógico, tem esse lado super legal, que é normal, mas eu assisto um programa dos Estados Unidos que é do Botcha. Botcha. E eu amo esse programa. São 2 cirurgiões muito legais. Que é o Dr. Nassif e tem um outro, eles ficam zoando entre eles e tal. E aí chega o paciente, é um reality de cirurgia plástica. E eu vejo cada caso bizarro. Tipo assim, tem uma mulher que ela já tem um peito desse tamanho e ela fala, ai, doutor, olha, eu preciso aumentar pra cá. E aí chega a uma coisa que não existe. E tem casos reparadores americano. É americano. Americano, eles dão valor a peito, tem peitão, aquele negócio. E aí todo, tem né? um homem que tem uma bocona que quer mudar. Tem o Key americano, o cara que quer virar uma boneca. E o último programa que eu vi, que a mulher, ela queria virar uma boneca inflável. E todas as cirurgias que ela fez, isso olha... é fácil, né, médico? É borracheiro. Borracheiro todas as cirurgias que ela fez do rosto, até a boca dela já não abria, não fechava mais. Assim, igual a mulher inflável. O rosto da mulher inflável e a cor... Mas isso depende. Eu sei conhecer tão bem o senhor, mas eu acho que o senhor nunca operaria uma pessoa assim. Que queria fazer esse negócio. Que isso é uma coisa bizarra, né? Bizarro. Um bom profissional nunca faria uma coisa dessa. E é um programa de maior audiência, né? Botcha. Eu amo. Esse Quilos Mortais. O Conselho Federal de Medicinas queria para cima do cirurgião se ele fizesse uma coisa dessa. O senhor assiste esse programa? Assisto. Eles são cirurgiões reais, né? São cirurgiões que realmente operam. Então, existem outros programas de outros cirurgiões que os caras são mais atores. Sim. Mas assim... Eles realmente, eu os conheci no congresso. Eles são, que legal! Pessoas, adorei, nossa. Eles são cirurgiões que atuam, mas estão muito na mídia, né? Mídia, né? Então, mídia. Tudo pela mídia. Mas né? assim, eles têm a atuação médica é real deles. E são realmente casos que chocam as pessoas e estão lá para chocar, né? Bizarrice. Eu quase todo dia. Esses e o Quilos Mortais. Nossa, Quilos mas Mortais. Como eu falei... já tem problema com isso, assiste as coisas vem dessas coisas também. E são muito interessantes, né? Muito são legal, programas né? Esses eu assisto. Quilos você assiste também? Quilos Mortais? Nossa, Quilos Mortais você fala, não vou mais entrar, não vou comer um doce. Nossa, eu fico uma semana sem comer. O que me impressionou foi uma vez que o pessoal seguia uma pessoa, então, tudo, ela tinha que escrever tudo que ela comeu. Aí ela ia no final de semana no programa, eles punham tudo e colocavam num tubo de silicone, 5 garrafas de Coca-Cola, não sei quantos biscoitos, Aí botaram e mostraram para o pessoal o que você comeu. Nossa, é uma coisa chocante. Coisa chocante.
que misturava tudo aquilo. Como é que fica na nossa barriga, né? Não, mas não fica, aquele é para chocar mesmo. Que é para chocar. Você vai se alimentando devagarzinho, você vai ter digestão, não sei o quê. Mas se você coloca num aquário, impressiona muito, né? Tantos biscoitos, tantos café de Coca-Cola, misturava, tanto pacote de leite. Aí misturava aquilo, depois ainda pegava uma colherzona, misturava tudo. Aí você comeram essa semana picanha. É choque, né? Política de choque, né? No caso dos programas, eles querem fazer esse choque para dar a bizarrice da mídia, né? Que cria mais mídia, né? Mas são reais. Por isso que você assiste. Se fosse uma cirurgia que não vai ser, você gostar, tal, você assistiu 2 capítulos, que não vai bizarro. Eu adoro quando vejo coisa de peito, de antes e depois. Eu amo. Doutor, essa conversa não passou, voou. Estamos quase no final do programa, você acredita? Não. Olha, não tá. Vamos falar para algumas perguntas finais, mas o doutor tem que voltar outras vezes. Não, você promete que volta? Volta. Volta sim, nossa, tem um monte de coisa que eu quero falar O ambiente aqui e a energia é absurdamente. Obrigado, gostoso. Sou eu. É que a gente briga, a gente soa muito, né, doutor? Exato. Tem que levar na rádio também, mas o senhor tem mais algumas questões de cirurgia? Cirurgias masculinas, né? Exato, que é interessante, sabe, que você mexe com esse parte de estética também, a parte Sim. estética. Hoje... Que está muito na moda agora, a parte de estética íntima, né, que eu sou biomédico, e o biomédico ele pode, que eu sou da parte de ética, né? Então chega pra gente as coisas. E tem um biomédico que inicialmente, sabe quando choca assim? Assim, pô, um biomédico ele fazendo coisa com pênis. Então, aí nós fomos ver no livro de ética, que eu sou do Conselho Regional, porque o Conselho Regional é cartorário. O que o Conselho Federal manda, a gente faz. Queira ou não queira. Sim. Tem que fazer. Então, tudo que nós vamos até para o Federal. O Federal falou, não. Ele pode, desde que faça uma propaganda a nível que não fira, vai ferir as partes éticas, negócio todo e tal. Mas tem esses casos aí que acontecem, da parte ética, da pessoa que quer os lábios vaginais da mulher, ou o pênis do homem. Tem alguma coisa que o pessoal chega assim? Rejuvenescimento, né? Hoje... Aumentar o tamanho, essas coisas assim. Sim. Aparece? Muito. Tanto aumento como redução no caso dos lábios vaginais, né? Então, porque, na verdade, os lábios vaginais eles aumentam muito na gravidez. Então, a gente cirurgicamente viável isso, a gente faz muito. Ninfoplastia. E o pós-operatório? E o pós-operatório? É bem tranquilo. Né? É bem tranquilo. Eu costumo dizer que as mulheres, o pós-operatório é uma delícia. Sim. Elas são fortes e operam, querem trabalhar. A mulher é muito mais forte que o homem. Não, opera um homem, ele fica 15 dias querendo atestado. A gente brinca, né? Mas mesmo na região íntima, elas conseguem, assim? Tem uma recuperação boa? Muito bem, de trabalho e tudo mais. A gente tem uma restrição, questão sexual, né? Claro. Mas, sim, claro. Mas, assim, é muito viável e, assim, são regiões que o ganho psicológico, aquilo tudo, né? Sim. Ela tem um impedimento psicológico, de relacionamento, ela não consegue ter uma relação adequada, fica com barulhos e tal. Pronto. Muda, né? A vida. Então, a abdominoplastia pós-operatória tem uma posição que é aquela posição curvada, né? O filho fez, o Ricardo fez. Nossa, já meses, ainda está com cinto já fazem meses. Então, será que tem que usar mesmo? Está me enrolando. Geralmente a gente usa, assim, 45 dias é um tempo bom, mas alguns colegas estendem um pouco, né? Tem que ver quanto tempo tem. Mas assim, o interessante é que a cirurgia plástica ela pode atuar da cabeça aos pés. De médicos, reparadoras, que o doutor aqui faz cirurgias com crianças, reparação, né? Sim. Tanto de câncer, como problemas genéticos que nasceu. Não é só estética, que o pessoal acha que cirurgia é só estética. A gente está aqui comprovando o papel do herói, né? Do herói muito na a saúde. Parte de câncer. Muito. Tem sentido. Muito, né? A gente tem visto isso, né? Muito mesmo. Todo médico que vem aqui fala de questão ambiental, né? A exposição do solar das pessoas no passado, né, nas décadas, durante décadas aumentaram. Hoje aí começou uma consciência de uso de filtro solar e tal, mas só vai fazer efeito no futuro, né? Porque o sol é cumulativo. Doutor, na minha época a gente pegava óleo, botava cúrcuma, óleo Johnson, cúrcuma, Coca-Cola, misturava tudo. Década de 70, 80, né? Passava, aí você ficava o dia inteiro no sol, aí no dia, passava 2 dias, se tirava a pele com
tirava com casca toda. Falava, agora eu estou pronto para o verão. Exatamente. Quer vir o grosso. Essas pessoas estão pagando o preço hoje, né? Porque o sol é acumulativo. Sim. Mas, por outro lado, o uso exagerado não deixa a pessoa pegar sol. Aí a vitamina D vai lá para o chão. Então, tudo... Quer dizer, dá para você escolher se aqui você quer morrer. Você quer morrer de falta de vitamina ou de vontade? A vida pede equilíbrio. Doutor, o senhor quer deixar alguma consideração final? Tem que já está convidado para voltar e ir lá para a rádio. Não está convidado, não. Está intimado. Passou muito rápido. Muito rápido. Nossa, gostou daqui? Adorei. A energia é boa e isso é muito importante. Deixa suas considerações, suas redes sociais. Seus contatos. Como é que eu vou fazer? Eu já quero ir lá. Tá cheio de dúvida aqui, pessoal. Como é que ele vai fazer para tirar as dúvidas com o senhor aqui? Como eu vou tirar o peito? Pode mandar lá no Instagram, né? Eu quero tirar o peito. Dr. Rodolfo.plástica do Instagram. Dr. Rodolfo. Mas é Rodolfo FO? FO. É. FO, que tem os Rodolfo com PH. Com PH, né? Tudo Não. cheio de tique, né? Não, Dr. Rodolfo.plástica. Lá tem o endereço, né? Tem tudo. E o Instagram é bem legal, ele é bem informativo, as pessoas entram lá e a gente interage bastante. Dr. Rodolfo.plástica. Plástica. Dr. Rodolfo.plástica. Pode mandar pergunta, dúvida, marcar consulta, ir lá. Né? E, gente, eu acho que a pessoa tem que fazer o seguinte, esse é o meu modo de ver. Eu acho que a pessoa não tem que ir pelo vizinho, pela comadre, pelo negócio. Né? Eu acho que a pessoa tem que... Se ela não gosta de alguma coisa que ela se vê no espelho, vai à luta. Sim. Né? Vai à luta. Sim. Não é perguntar, você acha que eu ia fazer? É aquela história que você falou muito bem no comecinho, que a pessoa não faz assim de um dia para o outro. Ela está há muitos anos querendo fazer, quer dizer, que muita gente já falou para ela não fazer, outros falaram para ela fazer, então isso daqui, ela vai ouvindo, um monte de ouvido, mas na verdade ela já sabe que vai fazer, só que é um empurrão. Sim. Né? Então vai atrás, procura um bom profissional, né? Sim, profissional capacitado, um profissional bom, que... Toda uma rede de maçã tem maçãs boas e maçãs ruins, né? Com qualquer profissão, gente, engenheiro, biomédico, todo mundo tem. Né? Então, vai atrás de profissionais bons, né? Como o senhor, né? Aqui, né? Obrigado. E vai atrás e vão ver opinião, conversa antes. Né? Em vez de conversar com o comadre, conversar com o primo, conversar com o cunhado, vai com o cirurgião, que ele vai te falar os pós e os contras e tudo isso, né, doutor? Sim. E busca um bom cirurgião. Tem que ver se ele está cadastrado na sociedade. Sim. Que tem muita gente que faz coisas erradas, que falam que são cirurgiões, não são. Então eles têm que estar, né, com... cadastro da sociedade, cadastro da sociedade. CRM, porque aí fala, eu vou fazer cirurgia, e aí arrebenta o corpo da pessoa, né? Sim. Então, doutor, muito obrigada pela entrevista. Olha, adoramos. Eu agradeço. Maravilhoso aqui. Eu queria falar uma coisa antes. Sim. Queria agradecer nosso estúdio, vamos né, a nossa equipe. Nós temos muita gente que apoia a gente aqui. Muito legal. Queria agradecer. A gente tem alguns parceiros, né? A gente está buscando um patrocinador. Quem quiser nos patrocinar, o melhor podcast de saúde do Brasil. Off the world. Né? Do mundo. Isso. Do mundo. Olha, você tá muito em inglês. Por que não do universo? Do universo. Sim, very good. E aí, tem assim, Marciano que quer patrocinar a gente. Quem quiser patrocinar é @bacpapo. Lá tem o meu telefone, o telefone do Dr. Roberto. Segue a gente no Instagram também, @bacpapo. Tem um monte de dica. O estúdio, lógico. Canecas, o shampoo. Nossa, as canecas que depois o doutor vai receber também uma canequinha. Que é o da Rec Brindes. E a Bela Paulista, que está com a gente em 2023. E o Indústria para Favela, que são shampoos. E já está convidado para voltar. E para nós obrigado também no bate-papo aqui. Legal. Já está marcada. A rádio Vibe Mundial. Toda sexta-feira, ao vivo. Segue a gente também, né? Das 10 horas. Eu estava falando hoje na rádio, a gente fala assim, ao vivo. Como é que é o morto? É que tem programas de rádio que são gravados. Sim. O nosso é ao vivão mesmo, o pessoal liga. Né? Ao vivo. Parece que tem um almorto. O que é isso? Feito com... né? Diretamente do cemitério, hoje é almorto. Já que o senhor está fazendo inglês, né? Que é super legal. Health Time. Né? Gente, tchau, doutor. Muito obrigada. Obrigado. Tchau. Muito bom, obrigado, agradeço. Muito bom.